Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos fazer a resolução de mais uma questão envolvendo, agora no caso Kb, a constante de dissociação de bases, beleza? Um exercício, gente, muito clássico também, típico de questão de vestibular aí. Então olha só, uma solução diluída de hidróxido de amônio, NH4OH, possui uma concentração de 2 mols por litro. O grau de dissociação dessa base foi em torno de 2%. Calcule o valor da constante de ionização para essa base. Bom, tem uma forma longa e chata de resolver essa questão, certo? A forma longa e chata é por quadro de equilíbrio, mas vai ser chato pra caramba fazer isso daqui, beleza? Nós temos a fórmula da lei de Ostwald. Você lembra dessa fórmula? Ela vai te salvar a tua vida. Se você quiser fazer aqui quadro de equilíbrio, fique à vontade, vai gastar meia hora. Mas você pode fazer pela equaçãozinha. Se você lembrar, ó, a equação ela diz o seguinte, certo? Ela, se você relembrar aí, ó, pega as suas anotações atrás, certo? Como é que a gente deduzia essa equação? Eu ia deduzir ela de novo aqui, mas não precisa, né? Já tem um vídeo inteiro para isso. Como é que fica então a expressão de lei de Ostwald nesse caso? Ela fica nesse sentido aqui. Alfa ao quadrado vezes a concentração sobre 1 menos alfa. Beleza? Essa é a lei de Ostwald, que vale para todas as bases, para todos os ácidos em qualquer situação. No caso, monoprótico, né? Tá sendo bem específico, assim, específico mesmo aqui. Para o ensino médio, são ácidos monopróticos e bases que liberam apenas uma hidroxila, certo? É o que a gente vai utilizar no ensino médio. Então, para todas as questões, você vai utilizar essa equaçãozinha. O grau de equilíbrio ao quadrado multiplicado pela concentração da minha base sobre 1 menos esse alfa de novo. Ok? Só que nós temos uma possibilidade de simplificar essa equação. De que maneira, professor? Depende do grau de equilíbrio, do grau de dissociação. O grau de dissociação, gente, é o próprio alfa, viu? É esse alfa aqui que a gente está falando. Se esse alfa, gente, tiver entre 0, for maior que 0, mas for menor que 5%, eu posso simplificar essa equação. Sério, professor? Eu posso, quer ver, ó? Eu faço isso daqui, ó, sumir. Essa parte de baixo sumir. Por que, professor, eu posso fazer essa parte de baixo sumir quando está entre 0 e 5%? Simples, muito simples. Porque significa que essa base, ou esse ácido, é fraco. Então, 1 menos essa porcentagem dá praticamente o próprio 1, certo? Então, nesse caso, vou usar esse artifício. Só pegar a parte de cima, a parte de baixo desconsidero. Então, aqui, ó, Kb igual concentração ao quadrado e a molaridade. Ou também, né, pode aparecer esse Mzinho, às vezes, né? Ou esse formatinho aqui de concentração. Que é aquela formulazinha, né? Alguns gostam de dizer, né? Mexer peixinho ao quadrado. Aí eles escrevem essa fórmula desse jeito. Mexer o peixinho ao quadrado. Quando o ácido é bem fraco e quando a base é bem fraca. Mexer peixinho ao quadrado. Beleza? Então, sossegado, gente. Agora aqui é só colocar os valores na fórmula. Então, a gente redundou toda a questão nisso aqui. Em substituir nessa expressão aqui. Beleza? Se fosse com quadro de equilíbrio, a gente estava até amanhã fazendo a questão. Então, olha só. O valor da constante Kb. Quanto que vale aqui, ó, o meu K, meu grau de dissociação, meu alfa? 2%. É óbvio, não vou pôr 2% desse jeito, né? Eu vou pôr 2 sobre 100. 2 sobre 100 vai resultar, então, aqui, ó. Vou pôr desse jeito. 2 sobre 100. Tá? Os 2%. Ao quadrado. Multiplicado pela concentração inicial. Qual que é a concentração? 2 mols por litro. Tranquilo, né? Desenvolvendo aqui, ó, essa fração. Por que eu deixei ela em formato de fração?
você já vai entender. Eleva ao quadrado, 4, e o 100 ao quadrado vai ser isso daqui, certo? 4 sobre, aqui no caso vai ser 10.000, beleza? Então aqui, ó, só para confirmar essa situação aqui. Então, 0,02, que seria o sobre 100, vezes 0,02, que seria ele ao quadrado. Exatamente, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Exatamente o que eu tinha previsto já aqui, só para confirmar. Então, aqui, ó, o valor disso vai ser 0,0004. Beleza? Exatamente isso aqui, né? Isso. Então, pronto. KB vai ser, então, 0,0004 vezes 2. KB. Multiplica isso aqui por 2. 0,008. Pronto, facílimo. Normalmente, a gente tem que deixar em notação científica, mas isso aqui é o de menos, né? Isso aqui é o de menos. Aqui, então, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, o KB vale aqui 8,10 na menos 4. Beleza? Tá aí o valor do meu KB. Se eu fizesse por quadro de equilíbrio, chegaria na mesma resposta? Chegaria. Tão facilmente como esse? Não. Certo? Então, aqui tá bem tranquilo, bem sossegado mesmo. A questão aqui, eu montei essa questão, mas eu não pedi. Mas eu vou resolver com você uma questão, uma formulazinha que é muito importante. Imagine que isso aqui seja um outro exercício. A continuação, calcule o valor da constante de dissociação para essa base. E o valor, ou melhor, e a concentração já que isso daqui é uma base, de OH-. Certo? E a concentração de OH-. Como é que eu vou fazer para calcular isso aqui? Também eu tiraria a resposta do quadro de equilíbrio. Só que eu posso utilizar uma fórmula que ela é muito mais simples. Então você pode usar duas expressõezinhas para resolver essa questão, sossegadamente. Como é que eu resolveria essa outra parte da equação, professor? Essa outra parte do exercício? Simples, usando uma forma útil que a gente tem. Que fórmula é essa, professor? Essa eu vou deduzir com vocês, certo? Essa daqui eu vou ter que deduzir mesmo. Imagina, gente, que lá na condição de equilíbrio, o que acontece mesmo? Ó, lembra que tinha o início, a reação, no caso aqui seria a dissociação, beleza? A ionização. E quando ele entra em equilíbrio. Quando ele entra em equilíbrio. O que acontece? Aqui eu vou ter a minha base, no caso, NH4OH, em equilíbrio com NH4 mais, a dissociação dele, né? Mais OH-. Bom, no início eu teria apenas essa concentração e 0 para todo mundo, no produto. Quando começa a dissociação, essa reação aqui, a dissociação, lembra? É essa concentração vezes esse grau aqui de 2%. Ah, então é a concentração inicial vezes esse grau. E vale a mesma coisa para todo mundo que está aqui. Ah, professor, estou lembrado. Certo, entendi. Ou seja, o que chega no equilíbrio mesmo aqui, ó, concentração inicial menos o que foi dissociado ou ionizado. Tinha 0, chegou a essa quantidade. Tinha 0 de íon hidróxido, chega a essa quantidade. Traduzindo, a concentração da hidroxila que eu estou pedindo aqui é exatamente essa quantidade. Então, aqui, ó, a concentração de hidroxila vale a concentração inicial da minha base vezes o grau de equilíbrio. Beleza? Mas isso aí não é tudo.
certo? Eu posso desenvolver uma outra expressãozinha que vai me ajudar. Beleza, professor? Que expressão é essa? Eu vou juntar, certo? Eu vou juntar duas expressões. Quais elas, professor? Quais são elas? Essa aqui, ó. A mexer peixinho ao quadrado com essa daqui. Olha só. Nesse caso, eu vou isolar o alfa, porque eu quero substituir ele bem aqui. Beleza? Então, vou isolar. Então, eu vou passar a concentração para o outro lado. Aqui eu vou usar a concentração assim, tá? Para você não confundir. Então, eu vou passar a concentração para esse outro lado. Vai ficar KB sobre essa concentração, igual ao alfa ao quadrado. Passo raiz, né? Tá ao quadrado, passo raiz para o outro lado. Então, o meu alfa, o que ele vale? A constante, certo? De ionização de base ou de ácido. Isso aqui vale tanto para base quanto para ácido. Então, vou pôr só K, certo? KI, ionização ou dissociação. Sobre essa concentração e a raiz quadrada disso. Aí eu vou pegar essa expressãozinha aqui, que eu achei, e vou substituir ela bem aqui. Olha só o que vai virar. Um regaço, né, professor? Então, um regaço. Olha só. A concentração vezes a raiz de K, da constante de ácido e base, de ácido ou de base, sobre essa concentração. Agora eu vou fazer um lance matemático aqui, certo? Uma jogada matemática. Essa concentração aqui, ela é a mesma coisa que se eu pegar ela ao quadrado e dividir e fazer a raiz dela. Como assim, professor? É a mesma coisa. Eu só estou fazendo um enfeite melhor. Essa é a forma mais simples, essa aqui é uma forma mais floreada, mas quer dizer a mesma coisa. Se eu tirar a raiz, ó, o quadrado sai para fora com a raiz e vira isso aqui, certo? Então eu posso dizer que essa expressão é verdadeira, certo? Essa concentração é igual à raiz dela, o quadrado dela, tirando a raiz, que vai dar a mesma coisa. E eu vou substituir essa expressão aqui, ó, bem aqui. Credo, professor, só está piorando a situação. Olha só. Então, a concentração igual a essa, certo? Concentração ao quadrado, multiplicado pela constante K sobre essa outra aqui. Agora eu posso fazer uma simplificação. Por que eu fiz isso? Para fazer uma simplificação. Esse K corta, esse K não, essa concentração corta com uma dessas concentrações. Ainda vai restar uma, porque está ao quadrado. Então, uma corta com uma, ainda sobra a outra, dentro da raiz, certo? O que vai sobrar? As minhas lágrimas, professor. Não, de boa. Vou ter que fazer isso na minha prova, professor? Não, gente, eu só estou demonstrando. Demonstração não vai ser cobrada nos vestibulares desse jeito, é só uma manipulação. Então, raiz da concentração vezes a constante. E aí eu chego aonde eu queria chegar, graças a Deus, professor. Que a concentração, unindo esses dois radicais aqui, ó, raiz da concentração vezes a raiz da constante, eu posso pôr isso tudo dentro de uma constante só, de uma raiz só. E o que vai acontecer? Eu vou chorar, professor, certeza que eu vou chorar. Quando você faz isso, eu vou chorar, tenho certeza. Olha só, quando eu coloco esses dois dentro de uma mesma raiz, surge essa expressão. Bem aqui, ó. Que vai ficar raiz quadrada da concentração vezes a própria constante KB. Essa expressão, por mais que eu fiz a dedução dela, insuportável, né? Extremamente, professor. Mas você teria esse trabalho que eu estou fazendo com números. Com números, meu pessoal. Você teria que fazer tudo isso aqui com número. Aqui eu já estou dando uma expressão pronta. Simplesinho. E isso aqui também vale para ácido. A concentração de H+ no equilíbrio é a concentração desse ácido, a raiz da concentração desse ácido e a constante ácida dele. Então, anote isso daqui,
Porque isso aqui reduz uma penca. Todo esse tempo que eu levei para deduzir seria você com números desenvolvendo tudo isso aqui. Então guarda essa expressão que ela vai ser útil, ok? O que acontece? Agora eu vou achar o que o exercício estava pedindo, a concentração de OH. Qual que é a concentração inicial? 2 mols. Qual que é o valor do Kb? Aqui, ó. Eu apaguei, mas está aqui. 0,0008. Tirando a raiz disso, olha só, vai dar exatamente o quê? Bom, igual a raiz de 0,0016, ok? Não foi planejado, mas vai dar a raiz exata isso aqui. Não foi planejado, mas vai dar a raiz exata. Olha só. Então, nesse caso, ó, pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 casas, 16 menos 4. A raiz quadrada disso, certo? Nós queremos a raiz quadrada disso. Vai dar exatamente o quê? Raiz quadrada de 16 é o próprio 4. Certo? A raiz do próprio 16 é 4. Então, já vou colocar para fora aqui o 4. Então, 4. 4 vezes, menos 4 corta com essa raiz, fica 2 ao quadrado. Né? Fica 10 elevado a menos 2. Tá aí a concentração do meu OH-, ok? Só utilizando essa formulazinha aqui que é extremamente útil. Então, imagina, gente, bota em comparação. Bota em comparação. O que seria você fazendo tudo isso aqui que eu fiz com um número, certo? E você fazer isso aqui, ó, com essa expressãozinha. A raiz do produto da constante Kb vezes a concentração inicial da sua base, ou do seu ácido também, certo? Bom, galera, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a resolução desse exercício. Não é um exercício fácil também, certo? A priori, né, a início, eu ia calcular só a constante, mas eu aproveitei para deduzir essa fórmula que é extremamente útil também para nós em exercícios. Então acompanhe aí a nossa próxima videoaula.